Bem-vindos ao LabsBIM. Na aula de hoje falaremos sobre as visualizações do nosso projeto, sendo elas as fachadas, os cortes e as vistas em 3D. Iniciando pelas fachadas, nós vamos encontrar elas na aba de navegador de projeto, na parte de elevações. Aqui serão apresentadas 4 fachadas principais, que são as fachadas de frontal, fundos, as laterais, direita e esquerda. Essas fachadas, elas são apresentadas também nas nossas plantas de piso. Elas são apresentadas por esses símbolos que estão apresentados aqui. Ao clicarmos neles, a gente vê a direção para a qual essa fachada está sendo apresentada. Então, cada quadradinho aqui apresenta um lado para qual essa fachada vai estar sendo indicada. Então, ao clicarmos aqui, a gente apresenta a nossa fachada lateral esquerda. Outras fachadas podem ser incluídas a qualquer momento no nosso projeto. Basta vir aqui na aba Vistas, e aqui ao lado de corte e de chamada de detalhe, nós temos o nível elevação. Ao clicarmos nele, um símbolo será apresentado e você pode posicionar ele em relação à vista. Essa função é interessante quando nós temos no nosso projeto algumas edificações separadas. Então, você tendo, por exemplo, uma edificação neste lado, uma edificação nessa, e você só quer a fachada frontal da segunda edificação, você posiciona o nosso símbolo de elevação e pede para selecionar a vista frontal dessa segunda edificação. Você pode construir quantas elevações você preferir. Bom, indo para a nossa fachada, aqui será apresentados os elementos que são de interesse para a nossa representação de fachada. É bom sempre ver se para essa fachada nós temos alguns elementos que não estão visíveis. Basta vir aqui na aba inferior, onde tem revelar elementos ocultos, e a gente consegue ver todos os elementos que não estão sendo apresentados. Nesse caso, foram ocultados os elementos de nível. Então a gente tem aqui as linhas de nível e também as linhas de referência. Bom, tendo esse elemento principal, outros elementos que são interessantes de ser apresentados dentro da nossa fachada são as indicações de esquadrias e de elementos externos, além dos materiais. Todos esses elementos eles vão ser apresentados na nossa aba de anotar. Então, vindo aqui, a gente vai ter vários tipos de identificadores que podem ser inseridos no nosso projeto. Por exemplo, nós temos indicadores de múltiplas categorias, indicadores de materiais, indicadores de categorias simples. Quando a gente clica no indicador de materiais, você vai selecionar o tipo de elementos que você quer apresentar. Por exemplo, eu vou apresentar essa janela, e aí ele vai pedir um local de referência para você inserir essa categoria. Colocando aqui, ele já apresenta qual é o material que é contido dessa janela. Alguns materiais, devido às configurações dos projetos, eles não vão apresentar esse valor. Então basta você clicar nela, posicionar onde você quer apresentar, e aonde tem esse ponto de interrogação, basta você clicar 2 vezes que você consegue substituir pela informação que você quer apresentar. Bom, outros elementos, como por exemplo o terreno, também não podem ser vistos nessa faixa. Se você quiser apresentá-los, basta vir na aba Propriedades da vista, viremos em Visibilidade e Sobreposição, e aqui tem todos os elementos que a gente pode retirar ou colocar no nosso projeto. Apresentando agora a parte de cortes, nós temos que essa vai ser uma
das vistas que vai apresentar mais informações em relação às cotas verticais do nosso projeto. Bom, para começar uma cota, a gente vem em alguma vista de planta de piso, pode ser o térreo, primeiro pavimento. Iremos mais uma vez na aba vista e no símbolo de corte, iremos posicionar nosso primeiro ponto e levarmos até o outro lado da nossa vista. Isso pode ser feito tanto na horizontal quanto na vertical. Bom, após a gente posicionar o nosso símbolo de corte, será apresentado para a gente até onde se estende essa vista. A gente pode limitar apenas alguma parte da edificação por essa linha pontilhada, tracejada azul, ou a gente pode estender ela até onde a gente deseja apresentar de corte. A gente pode também, nesse símbolozinho aqui no meio da linha, apertar ela para cortar e tornar ela uma linha contínua, ou tornar ela uma linha tracejada em ponta. A gente também pode inverter o quanto a gente quer ver da nossa vista, se a gente quer ver para cima ou para baixo. E a gente também pode limitar em relação ao horizonte, o quanto a gente quer ver da nossa vista. É sempre interessante que o nosso corte ele passe pelos elementos mais importantes da nossa edificação, ou seja, que precisa de mais informações detalhadas. Normalmente, a gente tende a passar sempre pelas escadas e pelas áreas molhadas, sendo essas áreas molhadas nossa área de serviço ou banheiro. Bom, nessa edificação não tem um lado muito bom que a gente possa passar por esses dois elementos. Então o que a gente faz é o nosso corte cortado. A gente posiciona esse corte em algum desses primeiros elementos. Nesse caso, eu vou posicionar primeiro na nossa escada. Após posicionarmos, nós vamos clicar no nosso corte e vamos pedir para dividir segmento. Iremos em algum ponto da nossa linha de corte, selecionaremos e a partir disso a gente vai conseguir deslocar parte do nosso corte. Nesse caso, eu vou subir ele até a parte do banheiro. Com isso, a gente já tem um corte dividido. Como que a gente apresenta esse corte? Você pode clicar 2 vezes nele. Para apresentar esse corte, você pode clicar 2 vezes nas abas exteriores do símbolo de corte. Isso vai ser direcionado para ele. Ou você pode ir na aba de navegador de projeto, na parte de cortes. Bom, aqui primeiro vai ser apresentado, a imagem ela não está completa. Isso porque a gente tem a nossa caixa de corte de visibilidade. Basta selecionar ela e editar até onde você quer ver de informação desse corte. Bom, aqui eu vou estar ocultando tanto a caixa de corte quanto aquelas nossas linhas de referência do início do projeto, quanto as nossas linhas de nível. O que é relevante para a gente dentro do corte? Primeiro, a gente só faz as nossas cotas verticais no nosso corte. A gente mantém as nossas cotas horizontais
para as nossas plantas de piso ou as plantas estruturais, caso tenha. A forma como vocês vão inserir o corte é a mesma forma que você insere nas nossas plantas de piso, então a gente não vai repetir esse processo aqui. Mas para lembrar, basta ir na aba anotar, selecionar o tipo de corte que você quer, se é alinhada, linear ou angular, e selecionar as suas linhas de referência no seu elemento. É sempre bom a gente inserir as nossas diferenças de níveis, as nossas de todos os elementos, né? Então de semiparedes, de portas, de esquadrias, de elementos principais e também o nosso pé direito, que é a distância do nosso piso até nosso próximo pavimento. Outros elementos que podem ser inseridos também são as indicações do nível do piso. Para isso, a gente vai aqui em anotar onde tem elevação de ponto. E aqui na propriedade você vai ter elevação de ponto de planta, que foi inserido nas últimas aulas, e a elevação de ponto de corte. Quando você clicar, vai ser apresentado o símbolo aqui e ele vai pedir um nível para você inserir. Quando a gente cria muitos elementos, por exemplo, aqui a gente tem uma laje, a gente tem um contrapiso, a gente tem o piso depois, se atente para que você esteja pegando exatamente o nível que você quer apresentar. Então aqui a gente tem a laje que está 0.12, mas nosso piso está só 0.17. Então eu venho aqui na linha de piso e insiro ele. Ou eu venho aqui na nossa calçada e insiro ele. Nessa vista a gente também pode ocultar os elementos que a gente não quer ver. Mas o mais interessante é que você consiga apresentar todos os elementos dessa vista, com o maior detalhe possível. Para finalizar, iremos falar agora sobre as nossas vistas 3D. Bom, as vistas em 3D elas servem para dar uma visualização um pouco mais real da nossa planta. Então aquela nossa planta que era processo de planificação do nosso projeto, ele agora pode ser visto nas 3 dimensões através do Revit. Aqui a gente tem a vista principal em 3D, a gente pode orbitar sobre ela, dar zoom ou até mesmo movimentar em sistema pan. E a gente também pode limitar essa visualização através da nossa caixa de corte. Iremos aqui em propriedades, na parte de extensões, o último item é caixa de corte. Ao selecionar essas linhas limitadoras, elas vão apresentar, e quando você clica nela, você tem os limitadores de extensão. Então, às vezes, você está projetando, você já está no segundo pavimento, mas você quer ver algum detalhe de dentro da sua edificação, insira a caixa de corte, selecione ela, venha no limitador de cima e desça até o nível do nosso primeiro pavimento. E aí você consegue ver como que está a sua edificação no seu interior. Você pode também, através das nossas plantas de piso, querer ver como que é o 3D de algum ambiente. Para isso, você vai em Vista 3D e através da câmera. Clicando na câmera, você posiciona o ponto que você quer ver. Por exemplo, eu quero ver essa sala. Posicionei o ponto, você agora vai direcionar a sua visão de vista desse ponto em 3D. Após isso, você vai ser redirecionado para a sua vista. E aqui você consegue limitar a sua visão também, em quais elementos você quer enxergar. E aqui na aba inferior você consegue indicar para você quais são os níveis de vista que você quer. Então, eu quero um nível alto de detalhamento e uma visão realista. Então aqui a gente tem os nossos elementos. A gente tem aquela
semi-parede, nós temos nossas escadas, nossas esquadrias e a laje. Bom, todas essas vistas, elas vão poder ser renderizadas para vocês para criar imagens mais realistas ainda. Esse processo vai ser apresentado para vocês em vídeos posteriores. Por essa aula é isso. Obrigado.